tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, ele se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando ele veio em forma humana. Queridos, é por causa desse versículo que nós estamos celebrando o Natal, porque ele se esvaziou, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Amém, queridos? Humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor. Celebramos o teu nome, celebramos o teu nascimento, celebramos o presente que recebemos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor não se importou, Pai, o Senhor não fez questão que, mesmo sendo Deus, de permanecer nesse lugar, não, mesmo assim, com toda a grandeza do Senhor, o Senhor se esvazia a si mesmo, e vem como figura humana, nasce de uma mulher, Pai, passa por todo o processo, vence o processo, porque o Senhor tinha um propósito para cada um de nós, e é por isso que nós estamos aqui, para reconhecer que não tem um nome maior do que o nome de Jesus, onde todo joelho tem que se dobrar, toda língua vai confessar que só tem um Deus, só tem um Senhor, só tem um caminho, e Ele é a vida, Ele é a fonte, Ele é aquele que nos ama, Ele é aquele que está aqui hoje vivo, que venceu a morte, e por isso nós queremos oferecer esse culto, Pai. Toma conta deste lugar, o culto é para o Senhor, nós te adoramos, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar, queridos. Endireitando as veredas, o que importa? Adore o Senhor com a sua boca. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não
sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo
gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Ei! Dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Oh, é por ti, Senhor, é pelo teu amor, Pai. Não há outra além de ti, Senhor. És bem-vindo aqui, Senhor, Espírito Santo. Eu posso ouvir os anjos aqui, eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui, e os céus descerão neste lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui, eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui, e os céus desceram neste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. Hey! No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. Sentado à mesa comigo, meu amado, não me deixe sair deste lugar. Oh, assentado
Jesus, Jesus, não me deixe sair desse lugar. Não, 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 não. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e no ambiente de glória, no ambiente de glória. Ei! Declaro nessa noite sem olhos espirituais abertos, ó Pai. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão assentado à mesa comigo. Meu amado, não me deixe sair deste lugar. Assentado à mesa comigo. Meu amado, não me deixe sair deste lugar. Assentado à mesa comigo. Meu amado, não me deixe sair desse lugar. Assentado à mesa comigo. Meu amado, Ei! não me deixe sair desse lugar. Não, 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 não. Oh, assentado, assentado. Na mesa comigo. Meu amado, não me deixe Sair. Não, assentado ele está. Assentado à mesa comigo. Meu amado, não me deixe sair deste lugar. Assentado, assentado à mesa comigo. meu amado. Não me deixe sair deste lugar. Assentado à mesa. Ei, ele está à mesa. Ele está à mesa. A mesa está posta. A mesa está pronta. Assentado à mesa comigo. Meu amado, não me deixe sair deste lugar. Assentado, assentado à mesa comigo. Meu amado, não me deixe sair deste lugar. O coração queima. Ei! Oh! Aleluia! E o meu coração, ei! Queima por ti, Senhor, e não há
queima por ti, e o meu coração porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está.
Maravilhoso és tu, Pai. Quão grande é o Senhor, Deus, quão grande é o teu nome, Pai. Te adoramos, Senhor, pois tu és o único, Deus, tu és o único, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Sobre toda a terra, sobre o céu, tu és o único, Senhor. Te louvo, Pai. Como é maravilhoso, Deus. Que privilégio, Pai, nós temos
Que gratidão, ó Deus, que gratidão. E saber, ó Pai, que é a Tua presença que faz toda a diferença, Senhor. É a Tua presença que traz vida para esse ambiente, ó Pai. Se não fosse a Tua presença, Senhor, seria simplesmente um templo com pessoas. Mas é a Tua presença, ó Pai. É a Tua presença, Deus, que nos enche, que nos purifica, que nos transforma, que nos traz vida, que nos capacita, Senhor. É a Tua presença, ó Pai. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Se existimos, ó Deus, se temos vida, é porque um dia o Senhor entregou Seu único Filho para morrer numa morte de cruz, a qual Ele suportou as feridas, as chicotadas, sem reclamar. Ele não reclamou. Por amor a nós, Ele não reclamou. Ele sofreu, angustiado, mas suportou e se entregou numa morte de cruz para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Gratidão ao Pai pelo Seu sacrifício, Senhor. Somos totalmente gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te peço, ó Deus, que nessa noite o Senhor abra nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos ver, ouvir e entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste momento. Que o Senhor abençoe a vida do pastor que vai estar ministrando uma palavra sobre nós, ó Deus. Que o Senhor abençoe a vida daqueles, ó Pai, que vão estar dizimando, vão estar entregando a sua oferta. Que o Senhor abençoe a vida daqueles também, ó Pai, que talvez não tenha condição de entregar, mas que vieram com um coração sedento, transformado e rendido a Ti, Senhor. Te louvo, Pai, te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Sinta-se à vontade para trazer seus dias, suas ofertas. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queridos, criança de 1 a 5 anos apenas hoje, ok? Crianças de 1 a 5, você que tem 6 para frente, você vai ficar aqui conosco. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado, fala: que bom que você veio. Aleluia. Eu creio um tempo precioso. Que louvor abençoado. Que tempo gostoso da presença de Deus. Bom é adorar o Senhor. Eu creio numa maturidade na adoração, que cada dia a gente sobe um degrau até a gente chegar aonde Deus quer que a gente esteja. Amém? Aleluia. Queridos, para quem chegou um pouquinho depois da nossa abertura, é um culto diferente, um culto especial, é um culto de Natal. E claro, eu quero trazer algumas coisas antes da gente estar passando o vídeo. Você que chegou depois, nós fizemos a inscrição como igreja no The Chosen. Eles têm um especial de Natal e nos disponibilizaram todo o material, e tem algumas regras.
Então, queria muito que você não filmasse, não fizesse corte. Agora, a gente não pode transmitir isso, ok? O vídeo. Mas antes da gente passar o vídeo, só quero dar os recados. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Quero te embasar um pouco na importância dessa data. Sabe, eu como pastor, tem muita gente que me pergunta: pastor, e aí, é certo a gente celebrar o Natal? Não é certo? O que a gente deve fazer? E queridos, para mim é uma data incrível. É uma data que é cultural, é uma data que tem luzinha para todo lado, a cidade fica bonita, as famílias ficam juntas, é um tempo da gente celebrar, é um tempo do nosso coração parece que fica mais emotivo. E realmente, o Brasil e outras nações, desde cedo a gente vem com essa cultura, com essa importância, com essa valorização. E a questão não é se eu posso ou não celebrar o Natal, a questão é se eu entendi realmente o motivo da minha celebração do Natal, ou o que eu celebro no Natal. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, os meninos, Isaías 7:14. Eu quero embasá-los. Vocês sabem disso, eu tenho muito temor e zelo desse altar. É um lugar que a gente, sabe, treme diante da santidade, da presença do Senhor. E eu tenho, assim, muitos critérios para poder fazer qualquer coisa diferente, ainda mais quando é algo que sai da nossa liturgia normal. E claro que eu verifiquei tudo, assisti, enfim, mas eu queria te colocar a Bíblia antes da gente assistir tudo, para você estar ciente de tudo aquilo que nós veremos e daquilo que estamos a celebrar, amém? Isaías 7:14 diz assim, portanto, estou normal, tá? Isso. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Amém? Vou ler de novo. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Está falando de um futuro, querido. Ele vos dará. Vai acontecer lá na frente. É um profeta falando, vai chegar um tempo que Deus vai dar um sinal. E esse sinal é que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Não é uma filha, não, é um filho. E ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Feche teus olhos. Pai, obrigado por esse tempo de adoração, pela tua palavra. Celebramos demais esses dias com muito entendimento, temor, mas com muita alegria no nosso coração, pelo presente que o Senhor nos deu, Pai. Oro para que essa palavra, esse culto, o sentido verdadeiro do Natal, possa fazer realmente vida aos nossos corações, revelação, trazer temor, que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer para esses dias, em nome de Jesus, amém. Queridos, isso é incrível, e a gente passa tão assim, sabe, às vezes despercebido, que a gente não pontua a grandeza, ou não enxerga a grandeza, a maravilha de Deus. E é essa a maior dificuldade daqueles que vão questionar a Bíblia. Todo mundo que tentou ir contra a palavra de Deus, os ateus e etc., entendeu? Chocam com profecias, com promessas, e muitas, queridos. Eu poderia ficar só um culto falando disso para vocês, que foram mencionadas muito antes e se cumpriram. E para tristeza deles,
acharam, né, o pergaminho de Isaías, com quase todos os livros perfeitos, foram fazer análise cronológica de quando foi escrito, e foi comprovado que foi muito antes de Jesus. Isaías, para vocês terem uma ideia, ele está a 700 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então eu estou falando de alguém que falou há 700 anos antes de acontecer, que Deus vai dar um sinal, Ele vai dar. Ele não sabia se era 5 anos, 10, 100, 700, mas o sinal veio, amém? E isso é incrível. Vai ter uma virgem que vai conceber um filho, e esse filho vai chamar Emanuel. Eu não canso de falar isso, porque vou repetir mais 100 vezes. Para mim, se a gente espremer a Bíblia, a essência da Bíblia é o Emanuel, é o Deus conosco. Queridos, esse é o plano de Deus para mim e para você. Esse é o plano perfeito que Deus sempre quis para mim e para você. É a palavra Emanuel, que significa o Deus comigo e com você, o Deus conosco. Lá no jardim, lá no Éden, quando Deus fez a criação, era Deus vindo visitar todo dia o homem, era o próprio Deus conosco. O homem peca, o homem erra, é destituído, é separado. O homem passa por um processo de caminhar sozinho. Deus não aguenta e fala: Moisés, cria um tabernáculo para mim, porque o meu coração é Emanuel, é Deus com vocês, eu preciso estar no meio de vocês. Então Moisés cria um tabernáculo, tem um santo lugar, tem um santo dos santos, um véu separando, no santo dos santos tem uma arca, e agora Deus vem naquele lugar, habita naquele lugar, no meio do seu povo, e se torna Deus conosco. Passa um pouquinho, Salomão constrói um templo, agora aquele Deus conosco não está mais numa tenda, agora está num templo bonito, enche da glória, e é Deus conosco. Só que era só para algumas pessoas, era uma tribo, era alguns sacerdotes, era alguns representantes. Deus já sabia desse plano e fala: não, Jesus, você vai ter que ir lá. E aí Jesus vem, nasce, que é o motivo do nosso Natal, morre, a hora que ele morre, rasga-se o véu. O próprio Jesus em carne e osso se esvaziou, vindo como forma humana. Por quê? Porque o próprio Deus, agora sendo homem, o próprio Deus conosco, e agora chega a hora dele subir, dele ir embora. Ele fala assim: ó, fica tranquilo, porque eu vou deixar com vocês a promessa, o Espírito da verdade, o Consolador. Então agora todos aqueles que creem, que confessam a Jesus, têm o Espírito Santo dentro, e o Espírito Santo continua sendo Deus conosco. E Jesus, quando ele vai, ele fala: mas eu vou voltar para buscar a minha igreja, e para sempre eu vou ser Deus conosco. Queridos, é de Gênesis a Apocalipse, a essência é Deus conosco. Um pouquinho para frente, Isaías 9, versículo 6, por favor. O próprio Isaías fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O mesmo Isaías, 700 anos, ele está falando: um menino, ele vai nascer, e o governo vai estar sobre os seus ombros. Ele vai ter muitos atributos, ele vai ter muitas características. Ele vai ser o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Ele vai ser o príncipe da paz. Eu não sei, querido, como foi seu 2024. Não sei como você chegou nessa noite, mas eu quero liberar uma palavra sobre o teu coração. A tua vida, o governo dela está sobre os ombros de Jesus. O governo está sobre os seus ombros. Eu não sei o peso que você está carregando, o fardo,
mas tem alguém que morreu no teu lugar, para que o governo da sua vida seja sustentado nos ombros dele. Amém? Diga assim: o governo da minha vida está sobre os ombros de Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. Presta atenção, queridos. Nós vamos ler Bíblia, ok? Aquilo que Lucas escreveu. Terceiro livro do Novo Testamento. São 4 evangelhos. Lucas, na perspectiva dele, escreve, descreve, narra os fatos daquilo que ele viveu, de como foi. Então eu quero que você entenda a história daquilo que nós estamos celebrando. Eu preciso que você enxergue na Bíblia aquilo que nós veremos no vídeo. Amém? 1:26, acompanhe comigo. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ele estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Primeira parte, presta atenção, queridos, você já cansou de escutar isso, você conhece essa história, mas eu quero que hoje você entenda, porque Natal está falando do nascimento de Jesus. Natal é a celebração do nascimento de Jesus. Natal é um cumprimento de uma profecia feita por tantos profetas. Eu só citei Isaías, tem muitos, queridos. O anjo chega para Maria, aparece para Maria. Você imagina a situação, a Maria, uma moça, e agora ele fala: Maria, Deus achou graça diante de você. Você é uma mulher agraciada. Imagina tudo aquilo que era a confusão, mas como que vai ser isso? Meu Deus do céu, como assim? Mas o que eu queria falar, queridos, é do versículo 27. Só que eu queria NTLH, por favor, meninas, para ficar mais fácil deles entenderem comigo. O mesmo versículo 27, 1:27. NTLH, está na RA, isso. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado, descendente do rei. Ela se chamava, escute bem, queridos, tinha uma promessa, que o Salvador era da tribo de Judá, que o Messias, o Cristo, era da linhagem de Davi. Lembra aquele cego Bartimeu, quando Jesus estava passando, ele gritava: filho de, tem misericórdia de mim, filho de, como assim? Filho de Davi, porque essa era a promessa. Eles sabiam, eles não sabiam quando, eles não sabiam de quem, como que seria, mas eles tinham uma certeza: vai ser da tribo de Judá, e vai ser descendente de Davi.
E a Bíblia faz questão de falar no versículo 27, que você vê que o descendente de Davi era José. Não fala descendência de Maria. José foi um homem que tinha os pré-requisitos de ser a linhagem, o Salvador, o pai do Salvador. E ele estava com Maria. Escute bem, eu não estou falando aqui nada para diminuir o tamanho de Maria. Maria foi uma mulher escolhida, uma mulher bem-aventurada, uma mulher agraciada. Amém? O que eu estou falando é levantando um pouco a bola de José, porque às vezes a gente não entende como ele foi especial e escolhido. Ele carregava linhagem, ele era o descendente de Davi. E às vezes por causa dele, quando Deus olhou, falou assim, uau, imagina naquela época, ele aceitar uma mulher grávida que não tinha sido ele. O conflito, a mente. Então você vê que ambos são muito especiais, tementes, tiveram fé, acreditaram naquilo que Deus estava apontando, ensinando, e assim viveram todo o propósito. Amém, queridos? Muito bem, vocês conhecem o texto, Maria fica grávida, vai para a casa de Isabel. Quem não veio quinta-feira perdeu, o pastor Jeff ministrou sobre isso, as duas gerações. Maria está lá na casa de Isabel, aí vem o capítulo 46, Lucas 1, 46. Aí tem algo que na tua Bíblia está escrito, o cântico de Maria. Queridos, é algo que a Maria canta, fala, expressa, Lucas 1, 46. Pode ser na RA agora, volta de novo, por favor, querida. Diz assim, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Amém. Isso foi a declaração que Maria fez em gratidão, em reconhecimento, em louvor, em adoração a tudo aquilo que ela havia recebido do Senhor Jesus, de Deus, né? Sendo a mãe do nosso Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 1. O fato em si, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Queria ter uma contagem em toda a nação, e cada um tinha que ir para a sua cidade natal, é isso, ok? Este é o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de... Entenda isso, porque eu demorei muito, assim, é tanto nome que às vezes a gente confunde. Volta lá, para você entender, tá? José também subiu do Mato Grosso, da cidade de Nova Mutum, e ele foi para o Pará, para a cidade de Santarém. É mais ou menos isso. Está falando de um estado, de uma região que tinha uma cidade, ele foi para um outro estado com uma outra cidade. E essa cidade que ele vai agora é a cidade de Davi, Belém, que era da onde era a origem dele, aonde ele iria alistar-se. E claro, levou a sua mulher, a qual estava grávida. Versículo 5. A fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. Ou seja, ele estava lá em Belém, a bolsa estourou, ele olhou e falou, é agora. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Todo mundo entendido? Versículo 8. Havia naquela mesma região, diga, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite.
E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Diga, brilhou. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Versículo 16. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitado na manjedoura. Amém? Queridos, essa é a narrativa bíblica do nascimento de Jesus. Fresco na sua memória, com os fatos, com a descrição. E agora eu queria muito que você assistisse esse episódio especial do The Chosen.